Paz do Senhor. Hoje a nossa reflexão diária será no livro de Neemias. Nós vamos ler inicialmente Neemias, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: E levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes. Edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá. Consagraram e até a torre de Hananel, e junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Enri. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz, no livro de Neemias, lá no capítulo 2, no versículo 12 em diante, que Neemias ele tinha um propósito. Ele levantou-se com um objetivo. Ele queria reerguer os muros de Jerusalém, reerguer as portas. Ele queria fazer uma restauração, porque os muros estavam em estado deplorável, as portas estavam derrubadas. E nós sabemos que uma cidade, uma casa sem portas, ela fica vulnerável. Qualquer um pode entrar para fazer o que quiser. E os muros estavam com as suas portas derrubadas. E Neemias, ele colocou no seu coração o desejo de restaurar. Ele chegou-se ao rei, ele falou com o rei, e o rei achou por bem atender o pedido de Neemias, permitir que ele fosse até Jerusalém, e além disso ainda deu condições de Neemias fazer aquele projeto. O rei entregou cartas que autorizavam, cartas que abriam portas para as pessoas ajudarem Neemias. O rei foi favorável ao projeto de Neemias. E a palavra de Deus nos diz que quando Neemias chegou em Jerusalém, ele ficou ali 3 dias, observando, planejando, elaborando estratégias de como ele faria aquele grande trabalho. Não era um trabalho fácil, mas ele ficou ali, com certeza, colocando seu projeto diante de Deus. E a palavra de Deus nos diz que de noite ele se levantou e ele chamou poucos homens para estarem com ele, né? E ele não disse ninguém o que estava no seu coração. Só Deus sabia o seu projeto, as suas estratégias que ele tinha para restaurar aquelas portas, aquele muro. E a palavra de Deus nos diz que ele andou, né? Ele andou, mas acontece que havia tanto entulho, havia tantas coisas quebradas, derrubadas, tantos empecilhos ali naquele meio do caminho. E ele saiu pela porta do vale e foi caminhando. Passou pela fonte do dragão, ele passou pela porta do monturo, ele contemplou ali os muros de Jerusalém que estavam rachados, as portas que estavam consumidas pelo fogo. A palavra de Deus diz que ele passou pela porta da fonte e ele andou, observou, subiu pelo ribeiro, contemplou os muros de vários ângulos e depois ele fez o caminho de volta e entrou pela porta do vale novamente, de onde ele tinha saído. Então, quando Neemias chegou ali em Jerusalém, ele não começou de imediato o trabalho. Ele observou, ele pensou, ele orou, ele planejou e ele resolveu fazer uma caminhada pelo local. E ele contemplou o estado deplorável que estava o muro de Jerusalém, as portas que estavam consumidas pelo fogo. E aí ele traçou uma meta, um plano de restauração. Quando nós nos achamos numa situação muito difícil, em uma situação que nós olhamos e que nós vemos assim que nós não sabemos nem por onde começar a fazer aquela restauração. O primeiro passo é nos aquietarmos, entrarmos no nosso secreto, buscar a Deus para que Ele nos dê estratégia, para que Ele nos dê sabedoria, nos dê força e levante pessoas para nos ajudar. O segundo passo é planejar segundo a orientação que Deus vai nos dar. E o terceiro passo é executar o plano de restauração. Na nossa vida, algumas vezes nós nos encontramos como Neemias, diante de algo que está completamente deteriorado, de algo que está completamente danificado.
Pode ser na nossa área sentimental, pode ser na nossa área financeira, pode ser em qualquer área da nossa vida. Mas quando tudo está fora do nosso alcance, quando tudo está fora da nossa condição para resolver, é o momento certo de nós pararmos e nos voltarmos para Deus e buscarmos em Deus uma resposta, buscarmos em Deus uma estratégia. Nós vimos aqui que Neemias ele começou a sua restauração pela porta do gado, porque nós sabemos que a porta do gado significa a conexão que existe entre Deus e nós. Nós somos ovelhas de Deus, nós somos o rebanho do nosso Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós, enquanto ovelhas, enquanto integrantes desse grande rebanho que o Senhor colocou aqui na terra, permitiu estar aqui na terra, nós devemos manter a nossa conexão com o nosso Pai. Nós devemos ser obedientes, submissos àquilo que Ele nos orientar. Então, para nós fazermos um processo de restauração em qualquer área da nossa vida, devemos primeiramente olhar para a nossa condição de servos, de ovelhas do rebanho e buscar em Deus a orientação. Restaurar a porta da ovelha, a porta do gado, significa nos reconectarmos com o nosso Deus, vermos o que está de errado na nossa vida, aonde nós falhamos enquanto ovelhas e servos do nosso Deus e buscar uma restauração. Porque todos os dias é dia propício para nós restaurarmos o nosso relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém?